Salve, salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e hoje é o último dia da promoção que está rolando na Amazon, editora da semana, que no caso é a editora JBC. Naquele esquema lá do compre 4, pague 3, o mais barato é grátis. Oportunidade de você aí finalizar algumas das coleções comprando com um preço mais acessível. O link está na descrição. Vou mostrar para vocês as publicações que chegaram aí no decorrer das semanas, obviamente antes da quarentena, até porque aqui na minha cidade a Comic Shop e as bancas estão fechadas, então acredito que não está havendo distribuição. Vamos começar aqui, galera, por Beasts of Burden, Guardiões da Vizinhança, publicação da editora Pipoca e Nanquim, lançando esse terceiro álbum dessa série que já venceu 8 prêmios Eisner. E aqui nós temos a participação dele, Hellboy, a criação máxima do Mike Mignola. Eu só não entendi por que a editora Pipoca e Nanquim não aproveitou, né, para estampar o personagem aqui na capa da edição. Com certeza seria ainda mais atrativo, né? Quando eu for fazer a resenha eu vou dar uma pesquisada sobre isso daí, mas de qualquer forma vai ter resenha ainda essa semana no canal Central HQs de Beasts of Burden. Continuando com Destino Adiado, essa obra-prima em quadrinhos, enfim chegando ao Brasil. Como diria o Danielzinho Lopes, um verdadeiro petardo. Eu já li a publicação, vai sair a resenha amanhã. Tem um trabalho aqui de aquarela, de roteiro, uma história envolvente do Jean-Pierre Gibrat, que foi muito pouco publicado. Na verdade, esse aqui é o primeiro álbum que ele roteiriza e desenha. Tá lindona essa edição da editora Pipoca e Nanquim, então resenha amanhã. Agora vamos de Marvel Comics com Guerra dos Reinos Volume 2, A Busca por Thor. Uma publicação da editora Panini Comics. Eu já resenhei o volume 1, tanto de Guerra dos Reinos, que terá um total de 3 edições, assim como Crônicas de Guerra dos Reinos, que é o spin-off da série Guerra dos Reinos, que também contará com 3 edições. Eu particularmente achei um início ok. Nada demais, nada de surpreendente, mas também nada de ruim comparado às últimas sagas da Marvel Comics. De qualquer forma, vai ter resenha dessa publicação muito em breve para vocês. Demolidor Volume 1, Só Medo, dando início ao run do Chip Zdarsky com o Marco Checchetto, se é que é essa a pronúncia correta do nome dele, artista do Velho Gavião Arqueiro. Ele está substituindo o Charlie Soule, que teve um run relativamente longo à frente do Demolidor, nos entregou uma fase bacana, boa do personagem, e agora o Chip Zdarsky começa com o pé direito. Vai ter resenha também durante essa semana dessa publicação. A editora Panini Comics ouviu aí a maioria dos leitores e resolveu zerar a publicação do Demolidor. Afinal, estamos falando de uma nova equipe criativa, um novo run, então não teria por que manter a numeração, pelo menos na minha opinião. E eu já li, galera, o Chip Zdarsky, sem dúvida, começou com o pé direito. A Era do X-Men Volume 2, Próximas Gerações, material da editora Panini, que também teve resenha do volume 1 aqui no canal Central HQs, e eu também fiquei um pouco decepcionado, esperava mais dessa publicação, achei ela rasa, superficial, de certa forma até incoerente em alguns pontos, bobinha, mas vamos ver como vai ser desenvolvido esse material aqui. Vingadores e Novos Vingadores, material Marvel Deluxe da editora Panini Comics. E se eu não me engano, esse aqui é o encadernado que fecha o run do Brian Michael Bendis à frente do título dos Vingadores e Novos Vingadores. Tem aqui o Gabriel Delotto, o Mike Deodato Jr., o Brandon Peterson, o Terry Dodson, grandes artistas desenhando esse material aqui. A Panini, pelo menos, completou a maioria das fases aí das séries publicadas na série Marvel Deluxe antes desse cancelamento que foi anunciado no ano passado. Chegamos na DC Comics com Gavião Negro Volume 2, material do Robert Venditti e Brian Hitch. Eu pretendo resenhar tanto o volume 1 como o volume 2, fazer uma resenha única dessas duas publicações. Ouvi falar bem dessa fase do Gavião Negro, então fica a dica para vocês, pelo menos do que me disseram. 0 Hora Crise no Tempo, relançamento da editora Panini Comics em encadernado,
Saga dos anos 90 da editora DC, que saiu no Brasil pela editora Abril Jovem, em formato americano, salvo engano foram 5 edições, onde nós temos o Hal Jordan como o grande vilão da DC Comics, é o Parallax, né? Ele acabou passando por aquela saga Crepúsculo Esmeralda, que eu indico para vocês ler antes dessa publicação aqui. Teve a destruição da cidade do Hal Jordan, né? Causada pelo Super Cyborg Mongu, lá no retorno do Superman, e aí ele despirocou, matou outros Lanternas Verdes, os anciões de Oa e tudo mais, e se tornou esse vilão aqui. E obviamente os super-heróis irão se unir para combatê-lo. É uma saga bem mediana, bem mais ou menos. Não crie grandes expectativas para essa publicação aqui. Para finalizar, Liga da Justiça, Guerra de Darkseid, Saga dos Novos 52. Eu tinha um material importado, acabei vendendo ele, e aí agora adquiri a publicação nacional, que segue basicamente os mesmos moldes da publicação gringa. E eu vou falar para vocês, é uma saga muito legal, acima da média, foi um bom trabalho feito pelo Jeff Jones com a arte do Jason Fabok, Brad Anderson e Francis Manapul. É um material que eu indico para vocês e eu fico feliz de ver essas sagas da DC e da Marvel sendo encadernadas. Inclusive, Zero Hora, ainda que não tenha, né, grande qualidade, eu sou um colecionador de sagas, eu gosto de ter essas sagas pontuais dentro dos universos Marvel e DC, então acerto da editora Panini Comics. E agora nós vamos para as breves resenhas. Começando por Fantasma, edição número 6, mensal da editora Mitos. Publicação trazendo histórias mais atuais do espírito que anda, produzidas lá na Suécia. E ao contrário das edições anteriores, que também trazem 2 histórias por edição, nós temos histórias autocontidas. Então cada uma, ela inicia e termina por si mesma, não tem continuação das outras histórias. Já nessa aqui nós teremos um arco com 3 edições. 2 delas já estão nesse encadernado, que é o Espírito de Nat Turner. Uma publicação que logo que eu comecei a ler, já veio à memória a publicação de Tex Willer, As Aventuras do Jovem Tex, aquele arco que eu comentei no último vídeo de aquisições com breves resenhas, o volume 13. Inicia-se no 10 e vai até o 13, onde o Tex Willer ele ajuda uma espiã, uma agente secreta da agência Pinkerton, que realmente existiu lá nos Estados Unidos e salvou a vida do presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, mas antes dele se tornar o primeiro presidente lá dos Estados Unidos. E aqui nós vamos ter uma pegada muito semelhante. O fantasma, ele não está em Bengala, ele está nos Estados Unidos, até que ele se depara com uma conspiração. E tem também a participação dessa agência. Uma mulher, assim como na série do Tex Willer, vai auxiliar o fantasma com esse clima de espionagem, de conspiração, de traições. Uma publicação que, na minha opinião, é a melhor do fantasma até agora. Tem um lance de voodoos, de escravos, né, que foi um dos grandes motivos, inclusive, pela vitória do Abraham Lincoln, se tornando o primeiro presidente dos Estados Unidos. Toda aquela tensão entre o norte e o sul. Realmente um trabalho muito legal do Fantasma e que você não precisa eventualmente ter lido as edições anteriores. Então, se você quer começar, por exemplo, por essa edição 6 e a 7, que vai finalizar esse arco de histórias, você estará bem servido. Júlia, As Aventuras de uma Criminóloga, publicação da editora Mitos, com a sua 4ª edição, Dilúvio de Fogo, com roteiros do Giancarlo Berardi e a arte fica por conta do Pietro Dallaiol. Eu resenhei as 3 edições anteriores, que são exatamente o início da Júlia. Para quem não está sabendo, a editora Mitos está republicando as primeiras histórias da Julia Cannon através do formato italiano original. Então lançou em pré-venda, tanto no site da Mitos como também na Amazon, as 5 primeiras edições.
Aparentemente foi um sucesso de vendas, tanto que o 6º volume também já está em pré-venda na Amazon. As 3 primeiras histórias trata-se de uma trilogia envolvendo a Myrna, uma psicopata muito bem trabalhada, uma personagem que você acaba admirando, não obviamente pelas mortes, mas pela construção e o desenvolvimento dos roteiristas em relação a ela. Você pode imaginar uma serial killer real com aquelas características. Então realmente ela se tornou a grande antagonista da nossa protagonista, a Júlia. E agora nós temos, a partir da edição 4, 5 e 6, histórias fechadas que não dependem do que foi publicado anteriormente. Ainda que traga uma linha cronológica, você não fica nem um pouco perdido se não tiver lido o que se passou anteriormente em relação à personagem. E nessa edição nós temos um maníaco que explode bombas aparentemente caseiras contra oficiais da lei, contra policiais. E aí a Júlia, que é uma criminóloga, professora, ela não é uma policial, é recrutada para traçar o perfil desse cara que é uma espécie de serial killer bomber, né? É um cara, ele ataca exatamente onde os policiais frequentam, então lanchonetes, carros de polícia, cinemas, onde eventualmente ele saiba que vai ter algum policial. E galera, é muito foda, porque a construção, né, das características desse assassino através das palavras da Júlia fazem todo sentido. Parece que você está acompanhando Mindhunter, aquela série da Netflix, né, que é baseada em livros dos agentes do FBI que criaram inclusive o termo serial killers, né? Eles desenvolveram todo um sistema para identificar serial killers, fizeram entrevistas. E é isso que você vai encontrar nessa publicação. Quer dizer, o Giancarlo Berardi, criador da personagem, ele realmente se debruçou, né, sobre livros de criminologia, sobre séries de assassinatos, serial killers. Então tudo que ele constrói aqui fica muito palpável, muito próximo do leitor. E o que também é muito interessante é que a Júlia, ainda que ela tenha essa intuição, esse sexto sentido, se é que a gente pode se referir dessa forma, ela erra, ela é falível, e isso que é muito interessante. Então ela não é aquela personagem hollywoodiana que identifica as coisas facilmente e sempre está certa. Não, você percebe isso não só pela edição pela trilogia anterior, onde ela já inicia se sentindo culpada por não ter conseguido resolver uma situação de forma satisfatória, e aqui novamente você vai perceber um pouquinho dessa parte humana da Júlia. Então, galera, edição muito foda, assim como as outras que eu já resenhei aqui no canal Central HQs. A arte do Pietro Dallagnol, ela me incomodou um pouco, não pelo aspecto narrativo. Isso daí ele é inegavelmente competente. Agora, o traço meio rascunhão, isso me incomodou um pouquinho, sabe? Parece o Lenny Francis Yu, quando mudou um pouco do trabalho artístico dele, principalmente na série Novos Vingadores, quando o Brian Michael Bendis desenhava a publicação com aquele traço mais solto, sem definição, parece um rascunho, sabe? Então eu não curti tanto por esse aspecto, mas a narrativa dele flui perfeitamente com essa publicação aqui. Galera, vale a pena vocês correrem atrás tanto da trilogia inicial como dessas outras publicações que estão sendo lançadas da Júlia no formato original, italiano, desde o início. Então você ainda consegue achar em pré-venda na Amazon. Dylan Dog volume 12, O Coração de Johnny, publicação da editora Mitos. E assim como a série da Júlia, né, que é uma das minhas preferidas ao lado do Dylan Dog, cada uma dessas edições possui um arco de histórias fechado, então você não precisa ter lido as edições anteriores. Aliás, o Dylan Dog possui 2 séries atualmente no Brasil saindo pela Mitos. Essa, Dylan Dog, e Dylan Dog Nova Série, que só tem escrito Nova Série aqui, mesmo formato e tudo mais. Bom, essa publicação aqui, galera, eu realmente achei ela muito, mas muito boa. Os roteiristas, eles são o Mauro Marcheselli, Tiziano Sclavi, e a arte fica por conta do Giampiero Casertano. É dito aqui, nesse texto de abertura,
que os artistas dessa publicação, eles escreveram uma história mais lá no passado do Dylan Dog e acabam retomando essa publicação falando de uma das histórias mais importantes e emocionantes desse universo do Dylan Dog, que envolve o Johnny Freak. Essa história, ela saiu no Brasil pela editora Conrad, mas até onde eu sei não saiu pela editora Mitos. E eu fiquei muito curioso para ler a história porque ela é macabra, ela é dramática também, então ele consegue colocar num caldeirão para o leitor várias emoções que você vai sentir lendo a publicação. Então não se trata aqui de um caça-níquel e nem nada do tipo, porque são os próprios roteiristas que retomam aquele arco de histórias que ficou lá no passado do Dylan Dog. Claro que seria o melhor ter lido esse arco de histórias, que, como eu disse, é um dos mais importantes e considerado uma das melhores histórias do Dylan Dog, mas você consegue entender com o contexto apresentado exatamente nas páginas introdutórias dessa publicação, bem como pelo próprio desenvolvimento da série com alguns flashbacks. Eu vou tentar falar o mínimo possível aqui, porque pode ser que alguém queira correr atrás da edição da Conrad e tal, mas nós tínhamos um garoto que sofria nas mãos de uma família, que eram médicos. Na verdade, eles utilizavam essa criança para fazer com que o irmão não morresse através de transplantes de órgão. Olha o nível do negócio! Então eles tiravam uma coisinha de um filho aqui para colocar no outro filho lá. E isso acabou tendo diversas repercussões, né? E o Johnny Freak, ele ficou sem as pernas, com essa mesma aparência desse personagem da capa da edição. E aí fica aquela dúvida do Dylan Dog, peraí, o Johnny Freak, ele voltou? Como assim? Tudo para ele fica nebuloso e traz várias emoções que estavam represadas ali. O Dylan Dog acabou se envolvendo com a enfermeira que cuidou do Johnny Freak. E, sério, toda a parte de investigação, ela não é simples, porque o Dylan Dog ele está emocionalmente envolvido. Realmente foi uma das melhores histórias que eu li do Dylan Dog, e ainda considerando a outra que eu não li. Eu acho que, putz, deve realmente ser algo maravilhoso juntar as duas publicações. Fica a dica para a editora Mitos aí relançar a história do Johnny Freak. E o Dylan Dog, então, ele precisa tentar ser o mais racional possível para desvendar esse mistério. A arte da publicação é muito boa, assim como normalmente são as artes dos quadrinhos italianos. E olha, meus amigos, não vou falar mais nada. Como atrás dessa edição e da editora Conrad. Aqui no texto introdutório, quando você comprar, deixa eu ver se tem aqui, ó, eu vou ver certinho para vocês. Só fala que saiu pela editora Conrad em 2001, mas não diz exatamente qual edição. De qualquer forma, fica a dica dessa série do Dylan Dog para vocês. E agora vamos de Marvel Comics com Venom, edição número 14, sai aqui no Brasil na mensal da editora Panini, e o run do Donny Cates dá uma pausa e quem assume os roteiros é o Caliban, pelo menos durante a saga Guerra dos Reinos, que está sendo refletida na mensal do Venom, e na verdade não precisava, eu não entendi muito, é aquele lance, né? Grandes sagas, aí fica vinculando com as mensais para a galera correr atrás de outras publicações, criar todo aquele alvoroço para aumentar as vendas. Mas de qualquer forma é uma história bem qualquer coisa. O Ed Brock perdeu o seu simbionte, aí ele se envolve com uma bruxa que participou dessa invasão. Ele tem uma armadura agora super poderosa que se assemelha bastante ao formato que o simbionte lhe dava. Aí ele vai enfrentar o Halloween, né, o vilão do Homem-Aranha com aquela cabeça de abóbora, um personagem bem Zé Ruela também, né, que também sofreu um upgrade dessa bruxa. E aí temos gigantes de gelo. É uma história que não tem nada demais, ali é o Venom combatendo a invasão do Malekith junto com os gigantes de gelo e nada demais. Claro, tem uma coisinha ou outra relacionado ao filho do Ed Brock, que foi revelado, não é irmão, é filho dele, mas
nada realmente relevante ou importante dentro dessa publicação. Então eu diria para vocês que se vocês quiserem pular essa parte aí dos reflexos de Guerra dos Reinos dentro da série do Venom, você não vai perder absolutamente nada. E para finalizar, DC Comics com Batman, edição número 70 e 71, chegando na reta final, escrita pelo Tom King. Bom, essas duas edições, elas são interessantes, mostra o Batman na edição 70 invadindo o asilo Arkham, né, enfrentando diversos dos seus vilões e de forma realmente brutal. O que eu achei até uma certa ironia, porque o Batman durante, acho que o enfrentamento que ele faz do Charada, ele comenta: você achou o quê? Que eu ia ficar lá chorando, né, debruçado? Peraí, o Batman do Tom King é meio emo, né? Zoeiras à parte, é uma história muito bem narrada, com ótimos desenhos, principalmente na edição 71, que traz o Jorges, eu acho que é esse o artista, junto com o Michael Janin. O Jorge tem uma arte muito semelhante à apresentada em Batman Ano 1, do David Mazzucchelli, né? Um grande clássico aí do Frank Miller. Então são artistas que se revezam ali, que estão destruindo na arte. E o Batman agora está recrutando os seus amigos ali do Bat Squad, né? Então a Orphan, o Robin, a Batwoman, para auxiliar nessa guerra contra o Bane. Já descobriu que o Bane está por trás de tudo, coordenando as coisas lá do asilo Arkham. Agora eles descobriu também que o pai, que é o Batman de uma realidade alternativa, o Thomas Wayne, lá de Ponto de Ignição, está atuando ao lado do Bane. Obviamente cada um com os seus próprios motivos. O Thomas, ele não quer que o Batman continue sendo Batman. Já o Bane, ele quer conquistar Gotham e quebrar novamente o Bane. Então nós vamos ter ali um confronto que, queira ou não, cria-se uma expectativa muito grande. O problema é que o Tom King, ele quer demonstrar que o Bane, lá de dentro do asilo Arkham, coordenou tudo o que aconteceu com o Homem-Morcego desde a edição 1, quando o Tom King assumiu os roteiros, lá com Batman, eu sou suicida, eu sou Gotham e tal. E isso, obviamente, fica muito, mas muito forçado. Mas vamos esperar aí o que vai concluir essa fase do Tom King. De qualquer forma, essas duas edições, elas são muito boas. É o que eu falo, né? O Tom King, normalmente, ele escreve em alto nível. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like. Um abraço para todos vocês e fui!